boa tarde para você. Jornal da Tarde, edição especial. Está começando ao vivo agora, 4h04 da tarde. A gente está chegando na sua internet nessa quarta-feira, dia 8 de julho, dia em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, negou o recurso da Prefeitura de Cuiabá, que tentava derrubar a quarentena obrigatória aqui na capital. Além desse recurso, há uma outra reclamação feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que agora está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, também no STF. Esse primeiro período de quarentena obrigatória já está no fim, né? Na verdade, nós já estamos nos últimos dias. E o Ministério Público do Estado já pediu à Justiça para que esse prazo seja estendido por mais 14 dias. Em Cuiabá e em Várzea Grande ainda falta uma decisão da Justiça em relação a isso. Para você participar com a gente, falar qual é a sua opinião, pedir a sua sugestão, a sua dúvida, o nosso WhatsApp é esse, olha, 99669-6070. Bom, e a gente começa essa edição falando que a comunidade evangélica está em luto, porque morreu hoje pela manhã o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, de 89 anos. Ele era líder da Assembleia de Deus em Mato Grosso e estava internado há 2 semanas por causa da Covid-19. A morte de um dos maiores líderes religiosos do estado acontece 5 dias depois da morte do seu filho, o também pastor Rubens Ciro de Souza. O pastor Sebastião foi um dos responsáveis pela construção do grande templo na capital. A construção foi o maior marco da Igreja Assembleia de Deus no estado. O pastor Sebastião deixa a esposa, dona Nilda de Paula, de 90 anos, que também chegou a ser internada com coronavírus, mas já teve alta, 3 filhos vivos, 15 netos, 19 bisnetos e ainda 3 trinetos. E nesse momento está acontecendo um cortejo fúnebre em homenagem ao pastor Sebastião. Essas imagens são de agora há pouco. A nossa equipe estava em frente ao grande templo de onde partiu esse cortejo. O governo de Mato Grosso, a prefeitura de Cuiabá decretaram luto oficial de 3 dias pela morte do líder religioso. Esse cortejo, que tem o acompanhamento de familiares, amigos, de fiéis da igreja, inclusive, vai até o cemitério Parque Cuiabá, onde vai ser o sepultamento. Inclusive, não vai haver velório por causa do protocolo de segurança adotado, né, as medidas de segurança por causa do coronavírus, e a gente está vendo aí, ó, que até um caminhão, uma viatura do Corpo de Bombeiros abre esse cortejo fúnebre que vai seguir até o cemitério Parque Cuiabá. O Grupo Lei Agora e o Grupo Play Agora também já emitiram suas condolências à família. Uma das medidas adotadas para conter o avanço do coronavírus começou a funcionar hoje na capital, 15 dias depois da determinação da Justiça. É o controle de chegada de pessoas à cidade por meio das barreiras sanitárias. A ideia é identificar e monitorar a situação dos motoristas e dos passageiros, inclusive do transporte rodoviário coletivo. A nossa equipe mostra como é que isso está funcionando. O Jorge está viajando a trabalho. Para ele, a barreira pode ajudar a frear um pouco o avanço da Covid-19. Eu acho que é bom fazer, né? Porque dá uma filtrada em quem está chegando na cidade, se alguém estiver doente, já evita de repente, transmitir e piorar a situação, que eu acho que está meio ruim aqui no Mato Grosso, né? Nos próximos 7 dias, as barreiras sanitárias vão funcionar em 4 pontos estratégicos da capital com caráter educativo. Quem passar por elas vai ter que responder a questionários e medir a temperatura corporal. A função das abordagens é identificar se as pessoas em deslocamento apresentam sintomas da doença. Nesse caso, o motorista ou passageiro é orientado a procurar de forma imediata uma equipe médica e assinar um termo de consentimento. Como não é questão de knockdown, nós não vamos fechar as divisas e nós vamos fechar a Grande Cuiabá. Vamos fazer barreiras
Em VG vão ser feitas barreiras em Várzea Grande, em Cuiabá vão ser feitas barreiras, a gente vai fechar a Grande Cuiabá. Uma segurança para todo mundo, né? A minha opinião é que é bom fazer isso mesmo, porque tem gente que está infectada e não sabe, né? As barreiras sanitárias vão funcionar na saída para Rondonópolis, na estrada para Santo Antônio do Leveger, na estrada para Chapada dos Guimarães e na rodovia Helder Cândia, que liga Cuiabá ao norte do estado. As equipes farão as abordagens das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Você viu o diretor de vigilância de Cuiabá falando das barreiras em Várzea Grande, mas a cidade ainda não as implantou. Nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação do município para tirar essa dúvida, inclusive. Entre as cidades, entre Cuiabá e Várzea Grande, não existe ainda esse consenso. Essa barreira seria um pouco mais tumultuada. Então, seriam as barreiras nas entradas da cidade, como disse o diretor. Bom, existe a necessidade em Várzea Grande, segundo a Secretaria de Comunicação, de uma logística bastante grande, já que são mais de 25 mil caminhões por dia circulando na região. Portanto, a Prefeitura ainda busca uma solução. Não há barreiras, repito, em Várzea Grande. E em relação às rodoviárias da capital, em relação ao aeroporto, isso é um assunto que a gente vai discutir essa semana aqui no Play Agora. Mas muita gente já se questiona, se as barreiras começaram pelas rodovias, para quem vem de carro ou de moto, como é que fica em relação a quem vem com o transporte intermunicipal, interestadual e até internacional? Bom, a administração da rodoviária disse que espera até a próxima semana, no máximo até segunda-feira, montar uma barreira sanitária no terminal. A dificuldade está em adquirir os equipamentos como medidores de temperatura. Já no aeroporto, a administradora Centro-Oeste Airports disse que não há uma determinação da Anvisa para se instalar as barreiras e, por isso, eles não fizeram. E que o terminal adotou outras medidas de proteção sanitária para garantir o distanciamento mínimo entre os passageiros. Amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no Play Agora, porque, pensa comigo, de nada adianta uma barreira sanitária na entrada das cidades se quem entra pelo céu ou pela rodovia por meio de ônibus passa tranquilamente sem nenhum tipo de controle. Então é preciso também haver esse controle e a gente está preparando uma reportagem para falar sobre esse assunto. O Ministério Público de Mato Grosso conseguiu uma liminar que obriga o município de Várzea Grande e o governo do estado a apresentarem em 15 dias seus planos de contingência para a Covid-19. Os gestores, tanto o governador Mauro Mendes quanto a prefeita Lucimar Campos, deverão ainda apresentar o planejamento financeiro, ou seja, quanto vão gastar, o cronograma, as datas de implantação de novos leitos exclusivos para pacientes com a doença, além da contratação de médicos e demais profissionais da saúde. Lembrando que ontem o secretário Gilberto Figueiredo disse que iria a São Paulo para tentar viabilizar a chegada dos 50 respiradores comprados por Mato Grosso. E ele deu sinal positivo, disse que conseguiu até o fim dessa semana. Esses equipamentos devem chegar aqui para serem implantados nas unidades de terapia intensiva. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos com mais notícias no Jornal da Tarde. O momento é de isolamento, porém é preciso pensar no coletivo. É saber que comprar tudo é o mesmo que deixar um nada para o próximo. É tempo de ter empatia. Tenha fé e esperança. E logo, logo, quando tudo isso passar, vamos comemorar não só o fim da pandemia, mas também o fato de nos tornarmos seres humanos melhores. Uma parceria do TCE-MT com a imprensa de Mato Grosso. Ações de combate ao coronavírus fazem parte do trabalho da Assembleia Legislativa, como solicitar a redução de imposto nos produtos de proteção à Covid-19 e garantir a distribuição de máscaras faciais a famílias carentes e servidores públicos. Nosso trabalho é possibilitar que as famílias de baixa renda tenham melhores condições para enfrentar a pandemia e que os documentos públicos essenciais aos cidadãos tenham seus prazos de validade flexibilizados.
Neste momento de distanciamento, buscamos novos caminhos para ficar perto da população, mesmo que seja por meios virtuais. A Assembleia Legislativa mantém todos os seus esforços voltados para que a vida dos cidadãos mato-grossenses siga seu caminho com confiança. Até agora, mais de 150 medidas foram propostas pelos deputados estaduais e muitas delas já foram aprovadas. Este é o nosso trabalho. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos enfrentando um momento muito importante. E em momentos como este, nossas decisões definem não apenas o nosso futuro, mas o de todos. E é preciso agir com responsabilidade, priorizando pessoas em vez de números. Por isso, em respeito à vida e ao nosso compromisso com o jornalismo, o Play agora está trabalhando com uma equipe e programação reduzidas, com as medidas necessárias para garantir a segurança de todos. E quando tudo isso passar, e logo vai passar, voltaremos com nossa grade de programas, sempre com um jeito novo de fazer entretenimento e jornalismo. Play agora. Agora é hora de se cuidar. De volta com o Jornal da Tarde, edição especial. Uma das empresas que administra as unidades de terapia intensiva em Cuiabá divulgou um chamado a médicos para uma das 40 vagas ofertadas de forma imediata. Isso para o Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC e o São Benedito. São 15 vagas para médicos intensivistas com experiência em UTI, 15 na especialidade clínica geral para atuar na enfermaria e mais 10 vagas para clínicos para atender nos ambulatórios. Os contatos são por e-mail e por telefone. Vou passar os dois para vocês. contato@hipermed.med.br, que é a empresa que administra essas UTIs, e o telefone é o 65 99933 8009. Na rede pública de saúde de Cuiabá, até agora, 208 médicos já foram afastados por causa do coronavírus. E daí, essa dificuldade de contratação de novos profissionais. Hoje é o Dia Nacional da Ciência. Você sabia disso? Pois é, mais do que nunca nós precisamos dela para encontrar possíveis soluções à pandemia mundial que estamos vivendo. Uma professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, da Unemate, está integrando uma rede de pesquisa que estuda a produção de uma vacina para a prevenção da Covid-19. A Amanda Simeone mostra. E nessa corrida para tentar proteger do novo coronavírus, Mato Grosso também faz parte de um grupo de pesquisa que tem o objetivo de produzir uma vacina segura e viável para a Covid-19. A professora Juliane Dutra Medeiros, da Universidade Estadual de Mato Grosso, é doutora em genética e pós-doutora em microbiologia. Integra essa rede de pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Juliane será responsável pelas análises de dados experimentais da vacina com a utilização de ferramentas computacionais. A professora destaca a importância da ciência colaborativa. Fiquei muito feliz de poder trazer o nome da Universidade do Estado de Mato Grosso, né? Que eu acho que é muito importante a gente ter uma ciência colaborativa no Brasil, mostrar para a sociedade que as instituições, elas conversam entre si, existe essa parceria e a gente está lutando em busca, né, de possíveis soluções para resolver esses problemas que a gente está enfrentando hoje em dia, e a pandemia é um deles. Coordenador desse grupo de pesquisa, o professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, Cláudio Galupo Diniz, explica que é importante ter vários pesquisadores no mundo buscando uma vacina para a Covid-19, porque algumas dessas experiências não terão sucesso satisfatório para vencer o novo coronavírus. Se você entrar no site da Organização Mundial da Saúde, você vai ver lá que existem atualmente 145 projetos de vacinas contra o novo coronavírus no mundo. Desses projetos, aproximadamente 17 já estão na fase de pesquisa em seres humanos.
Isso significa que até o momento nós não temos nenhuma vacina que funcione. Ela pode chegar agora em seres humanos e a gente dizer, que pena, não funciona, vamos voltar para a etapa laboratorial. Então é importante que a gente tenha muitos projetos em andamento, porque alguns têm que dar certo para o nosso próprio bem, não é? Então, a gente precisa de muita gente pesquisando para alguém acertar, esse é um ponto. Além da vacina, os outros objetivos são estudar o conjunto de micro-organismos do trato respiratório de pessoas infectadas e identificar os diferentes tipos virais circulantes na região de Juiz de Fora. Uma boa notícia, né? E a gente fica aqui na torcida, inclusive pelo trabalho da professora Juliane, que é lá de Alta Floresta, da Unemate. E por falar em vacina, desde a semana passada, a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população. Em Cuiabá, a procura foi bem abaixo da meta estabelecida. Aqui, principalmente gestantes, mulheres que ganharam bebê até 45 dias e crianças entre 6 meses e menores de 6 anos não se imunizaram e podem procurar os postos de saúde. Aliás, devem. A vacina protege contra 3 tipos de vírus da gripe e melhora, claro, a imunidade, principalmente das pessoas desses grupos prioritários. E a Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha que usava uma empresa de turismo para tráfico e lavagem de dinheiro em Mato Grosso. Também foram cumpridos mandados em Goiás e Minas Gerais. As investigações mostram que os criminosos vinham movimentando há 3 anos mais de 20 milhões de reais. A maior parte em nome de familiares e empresas de fachada. Em Cuiabá, na casa de luxo de um dos investigados, na Operação Fausto, como foi denominada, os agentes encontraram, olha aí, cerca de 7 mil reais escondidos dentro de um colchão. O dinheiro seria fruto do esquema de tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro coordenado pela organização criminosa e financiado por meio de uma suposta empresa de turismo. A empresa também operava contratos falsos de compra e venda de dólar, usando o cadastro de pessoas sem autorização. E no leiagora.com.br, além dessa operação, você vai ver também que a polícia apreendeu cápsulas com drogas disfarçadas de remédio contra a Covid-19 que entrariam na Penitenciária Central do Estado. O esquema foi descoberto pelas polícias civil e penal. Uma organização criminosa estaria se aproveitando desse momento de pandemia para tentar entrar com os entorpecentes na PCE, dentro do presídio. Aliás, usavam cápsulas, inclusive, daquelas vitaminas que são um pouco maiores para acondicionar os entorpecentes. Para você entender melhor essa história e ver as outras notícias dessa quarta-feira, é só acessar leiagora.com.br. E no nosso portal playagora.com.br você também pode rever o nosso conteúdo. Obrigada pela sua companhia, cuide-se sempre e cuide também de quem está à sua volta. A gente se vê.